Glória a Deus. Amados, eu gostaria de começar falando de quem aqui ouviu alguma vez um conto chamado Ali Babá e os 40 Ladrões. Sim, eu sei que não é do tempo de todos vocês aqui não, isso foi, né, há uns séculos atrás, mas quem já ouviu, vamos lá, quem já ouviu, contado pelos bisavós, trisavós, e coisa que não, né, e por aí vai afora. Esse conto, Ali Babá e os 40 Ladrões, ele faz parte de uma outra obra também antiga, chamado O Livro das Mil e Uma Noites. Eita glória, agora foi longe. Ele foi adicionado, esse conto, Ali Babá e os 40 Ladrões, foi adicionado nessa obra literária por um francês chamado Anton Galland. E ele adicionou, ele fez esse conto muito provavelmente baseado numa história que ele ouviu de um mercador de Alepo, na Síria. Eu não vou contar aqui, né, o conto As Mil e Uma Noites, porque eu sei que todo mundo aqui é muito novo, né? Então você procura pela internet, que tem em várias versões. O pessoal sabe como é que é, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Conto, gente, conto não é verdade, é conto. Só para entreter criança, tá bom? Entreter os nossos trisavós, obviamente, ninguém aqui. Mas o que eu vi nas várias, né, nuances dessa história, é que eu vou relatar uma coisa que acontecia lá. Esses 40 ladrões, eles tinham um lugar onde eles colocavam os seus tesouros, as suas pilhagens, né? Que era muito ouro, prata, muita coisa. Eles tinham um lugar para guardar. Os piratas, eles levavam até a ilha, cavavam um lugar e enterravam. Esses não, eles tinham um lugar que era numa caverna, numa grande montanha. E eles entravam lá e colocavam lá, tal, dessa montanha, e uma rocha muito pesada, grande, pesada, era rolada para poder tampar a porta da caverna, a entrada da caverna, tá bom? Como ela era muito grande, pesada, imensa, a forma de sair, da rocha sair de lá, era alguém se postar na frente da rocha e dizia: abre-te, Sésamo. E aí a rocha rolava sozinha para um lado. Pois é, gente, naquele tempo já era automático o negócio já. Porta de shopping, né? Abria sozinha para lá, naquele tempo, né? E aí eles entravam, deixavam os tesouros deles lá dentro, e aí saíam, fecha-te, Sésamo. Lá vem aquela coisa rolando e tampava lá. Pesava muitas toneladas. E era assim que era ativado pelo poder da voz. Eu estava me lembrando, né, dessa história que me foi contada um tempo atrás, né? E eu estava vendo uma coisa interessante, é apenas um conto. Mas se você observar hoje, na vida cristã, tudo é ativado pelo que sai de seus lábios. Ao contrário ali dos ladrões, que os tesouros não eram deles. Mas em Deus, nós temos grandes tesouros. Existe riqueza, existe prosperidade, existe cura, existe unção, existe família salva, existe libertação. Existe tudo em Deus. Mas ele só se manifesta na sua vida se você falar. Pastor, mas eu sei, está até escrito lá em Apocalipse: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Tem até música cantando isso aí. Beleza, mas por que apesar disso, com tantas portas abertas, muitos cristãos ainda não entraram nessas portas?
Por que ainda não estamos desfrutando 100% do melhor da terra? Por quê? O que está acontecendo? Porque precisamos de chaves. Precisamos de chave para abrir essas portas. Como foi cantado, portas que estão na sua frente. Precisamos de chave. E qual é a chave, pastor? A confissão. Tema da ministração: confissão, chave que abre ou fecha portas. Esse é o tema da ministração. Confissão, chave que abre ou fecha portas. Abre, por favor, em Marcos capítulo 11. Marcos 11. Jesus disse, Marcos 11, 23, quem é que está ali? Indiara? Revista atualizada, Indiara. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, tem alguém aqui? Diga: eu sou alguém. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, você é alguém? Então é se você disser. Vou perguntar de novo. Você é alguém? Então é se você disser. Se alguém disser, qualquer pessoa, aqui não está dizendo se é crente, se é católico, se é budista, espiritista, lá do Saravá, sei lá de for. Não está dizendo, é qualquer um que disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou na versão, essa mesma versão em inglês diz, assim será como ele diz. Ou seja, não vai acontecer na sua vida, querido, aquilo que Deus falou, até que você fale o que ele fala. Para poder acontecer na sua vida aquilo que Deus falou na sua palavra, ou usando alguém para você, ou mesmo que ele falou ao seu coração, você precisa estar alinhado com o que Deus diz. Ou seja, o que Deus fala, você fala também. Se está escrito na palavra, mas você não crê e fala, não vai acontecer, mesmo que Deus tenha falado. Um dos erros de muitas pessoas é achar que só porque Deus falou, seja pela palavra, ou seja usando alguém, ou seja no coração, já vai acontecer independente se a pessoa está crendo ou não. Não é por aí não. É claro que existem os dons espirituais, e quando os dons estão em operação, é a fé de Deus que está em operação, e óbvio que muitas vezes a pessoa está desejando, mas não está crendo. Então o dom opera naquele instante, mas isso é quando o Espírito Santo quer, não é uma coisa usual. Eu estou me referindo ao seu dia a dia. Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi o que Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta. Deus deseja, ok, Deus deseja. E Deus fez alguma coisa para você ser salvo, fez, enviou Jesus para isso. A pergunta, todos vão ser? Todos vão ser salvos? Ué, mas Deus não deseja? Não é a vontade de Deus? Não é o que Ele quer? A salvação não é para o mundo todo? Jesus não veio para morrer pelo mundo todo, mas vai ser todo mundo? Por quê? Porque na salvação existe uma participação humana. Você tem que falar: Jesus é o meu Senhor, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, ou seja, que Ele está vivo e atuante. Senão você não é salvo. Você pode estar na igreja, você pode cantar na igreja, você pode pregar na igreja, você pode pastorear a igreja, você pode abrir igreja, você pode até ser usado por Deus em profecia. Ué, Ele usou uma jumenta, por que não usa gente? Oxe, claro, pode, mas se você não confessar Jesus, você pode fazer tudo isso, se não confessar Jesus, você não é salvo.
Tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. Lá em Provérbios, no capítulo 21, está aqui, eu coloquei, pedi para o abençoado, capítulo 18, desculpa. Capítulo 18, no versículo 20, está aí escrito, essa aí é versão King James, atualizada, Indiara. Na versão King James atualizada, Provérbios 18, vamos começar do 20, eu quero começar do 20. Provérbios capítulo 18, King James atualizado. Provérbios capítulo 18, eu quero começar do 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Aí vem o 21, que é o que está escrito ali. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Os que a usam habilmente. O que mais você faz na vida é pensar, e a segunda ocupação é falar. O que mais, a sua maior ocupação é pensar, e a segunda é falar. Então, quando você fala, você primeiro pensa. Então, para eu poder falar a palavra de Deus tem que estar onde? Na minha mente, meu coração e a minha mente. O problema das pessoas é porque elas querem falar a palavra de Deus se antes ela está no coração e na mente. A fé, ela vem para o coração primeiro, querido. As suas palavras, com fé, são carregadas de dinamite, que implodem qualquer muralha que estiver entre você e aquilo que Deus disse que é seu. As suas palavras, elas são explosivos poderosos, que implodem. Sabe como é a implosão, né? De dentro para fora. Muitos amados irmãos estão precisando falar para que aquela rocha saia da frente e assim ele possa desfrutar do que Deus lhe disse. A semelhança do conto lá. Precisam falar. Por quê? Eles oram muito. Ora, olha, ora para valer. Nada contra se você tiver interesse, se for a sua prioridade. Você entra lá hoje no canal da igreja, o devocional de hoje que eu coloquei lá é sobre oração, só se for sua prioridade, senão pode deixar. Eu estou fazendo assim agora. Quando é prioridade a gente faz, quando não é a gente deixa. Fala sobre oração, o devocional de hoje a gente fala bastante sobre oração, na verdade sobre vida de oração. A oração é necessária, é absolutamente necessária, ela é indispensável, ela é insubstituível. Não tem como você passar por uma vida de vitórias e de sucesso sem ter uma vida, eu estou dizendo vida de oração. Jesus amava orar, Jesus gostava de orar. Você tem que ser um homem e uma mulher de oração. Mas querido, ser um homem ou mulher de oração, mas que não vigia as suas palavras, não vai adiantar a oração. Se eu peço a Deus aqui, agora, nesse instante, Pai, eu te peço, Senhor, um notebook. Eu peço a Deus um notebook. Eu digo, Pai, muito obrigado por esse notebook. Mas eu me levanto e diz, vixe, o notebook está muito caro, não dá para comprar não. Acabei de desfazer a oração. Sabe quando eu vou ter esse notebook? Nunca. Para poder o notebook se manifestar na minha vida, eu tenho que ter primeiro recebido em oração. Se eu não tiver recebido em oração, pode orar se esguelar. Então muitos amados irmãos não vigiam do que sai dos seus lábios, não vigia o que sai da sua boca, aí oram, não recebem, aí diz, Deus não quis me dar. E são enganados pelo diabo dessa maneira.
É o nome disso, é isso. Eles são enganados pelo diabo dessa forma. Porque o diabo quer, se ele não puder fazer você se desviar, ele procura afastar você da igreja de todo jeito. Mas você diz, não, eu estou na igreja, ele procura te afastar da palavra. De repente não tem tempo para meditar na palavra, para estar falando a palavra, para estudar a palavra. Não, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver a palavra. Aí ele vai prestar atenção no que você está falando. E lança os dardos inflamados. Para quê? Para que você fale o contrário daquilo que você realmente está crendo. Sabe, Paulo disse que a gente não deve ignorar os seus desígnios. Desígnios é pensamentos, ou seja, em outras palavras, você tem que se antecipar ao diabo. Saber até o que ele pensa. Vocês estão entendendo isso? A sua família não vai se converter, não vai ser liberta até que você fale isso. Fala. Lugar vazio, minha família vai sentar aqui, outra ali, vai sentar aqui dessa frente. Não vai sentar lá atrás não, você está da frente. Galera do fundão, não fique com raiva de mim não, mas é porque a gente gosta de trazer para frente. A grande verdade é essa. Rapaz, vai louvar. Meu Deus do céu. Mauro, fica de pé. Eu tenho que citar você, Mauro. Vira aí para a igreja. Esse homem é o líder do louvor. Vai ser o líder geral, inclusive, do louvor, que a Neide está se afastando. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, esse abençoado, ele estava no mundo. Mas quem lembra quando a GSN vinha com as duas meninas para cá? Olha ele aqui, gente. Olha ele aqui. Por quê? Porque alguém creu e falou. Obrigado, Mauro, pode sentar. Porque alguém creu e falou. Algum tempo atrás, eu estava de cadeira de roda. Quem me viu de cadeira de roda? Lindo, né? De cadeira de roda. Não, é feio, é horroroso. Presta não. Cadeira de roda não foi feito para ninguém. Muleta também não. Estou aqui, meu irmão, em pé, andando. Indo para cá, descendo escada, subindo escada e tal. Por quê? Eu falei. Ô pastor, o senhor orou? Aí é que está. Eu não orei para ser curado. Eu falei que sou curado. Alguma coisa contra a oração de cura? Meu Deus do céu, claro que não. Lógico que não. Você tem que orar mesmo, está certo. Mas querido, vigia o que sai dos seus lábios. Porque Jesus disse que a montanha só se move depois que você falar. Enquanto não falar, não acontece. Quer ver um exemplo bem claro sobre confissão de abrindo portas? Em Gênesis 3,15 diz assim: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Foi a primeira palavra que Deus falou acerca da morte e ressurreição de Jesus, tudo num versículo só. Amém? Aí pronto, aí teve todo aquele lance, ele expulsou o casal do jardim, e o mundo foi crescendo, e alguns anos mais tarde, depois que Deus falou isso, no capítulo 6, diz que a iniquidade tinha crescido, subido até o céu, ou seja, a coisa piorou, mas era para melhorar, pastor. Pois é, mas piorou, e detalhe, foi Deus que falou. Mas Deus parou de falar. Vocês estão entendendo isso? Enquanto a confissão da palavra não for uma só com você, não vai acontecer o que está na palavra. Só vai acontecer o que está na palavra quando a confissão que ela fala for um só com você, ou seja, tanto faz a palavra e você. Aí sim. Aí as coisas vão acontecer. Estão entendendo isso, gente? A geração dos meus filhos é abençoada. A minha geração é abençoada. Os meus filhos são abençoados. Olha, os anjos do Senhor acampam ao redor de nós, e nos livros de todo mal está escrito: daqueles que eu temo a Deus. Então os anjos do Senhor estão ao redor de mim, da minha esposa e dos meus filhos, e não vai acontecer nada de mal, porque é o que a palavra de Deus diz, é o que eu creio, é assim. A minha geração é abençoada, a minha geração é poderosa na terra, os meus filhos vão me superar.
Porque eu creio. A questão, meu irmão, aqui não é se Deus falou. A questão é o que tu estás crendo. Porque por Deus está feito. Nossa, por Deus está feito. Deus olha para a sua família e os vê salvos. Deus olha para Maria Vidal e vê ela curada. Deus olha para você e te vê rico. Só que o que sair dos seus lábios vai dizer se tu está se vendo assim ou não. Está todo mundo entendendo isso? Crente com cara de jumento nunca vence. Sério, crente com cara de jumento não vence, não cresce. Por quê? Porque simplesmente a cara de jumento reflete a incredulidade do coração. Porque o povo de Israel não entrou na terra prometida? 3 milhões de pessoas, segundo o pessoal que sabe mais do que eu, diz que tinha 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Daqueles 3 milhões que saíram do Egito, só 2 entraram. Os demais ou eram menores de 18 anos quando saíram do Egito, ou a grande maioria que tinha nascido no deserto, que era a grande maioria, mais de 90% tinha nascido no deserto. Eles entraram, mas daquela turma lá, maiores de 18 que saiu do Egito, só 2, Josué e Caleb, nem Moisés entrou. Por quê? Por causa do que eles falavam. Não vai dar, não vai poder, murmurando. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a murmuração nada mais é do que uma oração com o diabo. Quando uma pessoa está murmurando, ele está conversando com o diabo. O diabo falando e ele repetindo, o diabo falando e ele repetindo, o diabo falando e ele repetindo. Expondo muitas vezes coisas muito negativas que dá para ver, claro. Afinal de contas, o diabo vai fazer de tudo para você ver. O que ele vai fazer de tudo é para você não crer. Mas para você ver, ele vai abrir, ele abre geral, para você ver. Não vai dar, não tem jeito, meu Deus do céu. Hoje eu não acordei bem não. Não fala comigo não, Val, que hoje eu não estou bem. Ah, pastor, eu tinha um negócio para dizer, hoje eu não estou bem, deixa para outro dia, depois quando eu estiver melhor. Larga de ser incrédulo, cara. Até parece que está com raiva porque não morreu de madrugada. Não tem, né? O pessoal acorda de manhã, ninguém falou nada com ele, ninguém disse nada para ele, nada. Ele acorda de manhã, assim, do nada, aí está lá com aquela cara de jumento. Está com raiva porque não morreu de madrugada. Só pode. Está querendo morrer, meu filho? É ali para frente, ó. Vai passar um caminhão, uma Scania daquela bem grande, fica bem ali, tu nem vê. Quando vê, abre os olhos, aí vê outra coisa. A grande verdade é que o cristão, ele tem que ser tão ligado à palavra, que quando ele acorda de manhã, o que sai dos seus lábios é a palavra. Eita, hoje é o dia que o Senhor fez para mim. Hoje é o dia que o Senhor fez para mim. E começa a falar. Rapaz, hoje, meu amigo, hoje o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar nada. Eu não vou ter falta de nada. Sabe, o Senhor está suprindo cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é segundo o que eu ganho. E fala, e falando. Daqui a pouco você vai estar dançando, gente. É sério. Daqui a pouco você vai estar dançando, botando um forrozinho lá, puxando o marido ou puxando a mulher para dançar. Eita, glória a Deus. Caba macho, caba de fé, é o cara que puxa a mulher dele para dançar quando a coisa aperta. É aí que o caba é macho. Que diz, minha filha, quer saber? A gente pode resolver? Não, só Deus, né? Né? Peraí, deixa eu botar um forrozinho, vem cá, chega, vamos lá, vamos dançar, nós dois. Ô pastor, não é para cá dançar não com tua mulher? É não, querido. É não. E muitos de vocês aqui, que hoje vieram, estão precisando fazer a dançadinha da fé.
Vários de vocês estão à distância de uma dança da manifestação da glória de Deus. Tem vários aqui assim. Mas pai, mas olha, é muita conta para pagar. Eu estou com a unção dobrada, pastor. É 2 contas de água, 2 de luz, 2 de telefone, 2 de cartão, 2 de internet. É uma atrasada e outra mais atrasada ainda. E a outra eu nem sei como é que vou pagar. Pega eles, bota tudo no chão. Aí primeiro você fala: contas sejam pagas em nome de Jesus. Ué, vou dizer isso para as contas? O nosso irmão mais velho disse que é para falar para a montanha. Se for a montanha desse jeito, para a conta então. Escuta, ele falou para o vento. Como é que a pessoa fala para o vento? Pois é, o nosso irmão mais velho, o Senhor, falou para o vento: ei! Quieta. Falou para o vento. Falou para uma árvore. Ele falou para uma árvore. Detalhe, o papel vem da onde? Da árvore. Então, está todo mundo me entendendo? Fala. Eu vou ler vários versículos, não precisa abrir lá em diário, porque é muito rápido por causa do horário. No capítulo 17, versículo 20 de Mateus, Jesus disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se falar. No versículo 21 do capítulo 21 de Mateus, ele diz: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo a este monte. Se você dizer: ergue-te, lança-te no mar, vai acontecer. Se você disser. Mateus capítulo 21. No capítulo 17, no versículo 6 de Lucas, disse: foi Jesus que disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, uma planta: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu disse 3 versículos, com Marcos 23, 11, 23, são 4 versículos do que Jesus falou, e ele sempre dá a dica: o caminho das pedras. Fala, creio e fala, crendo e falando. Então por que você está de boca fechada? Ô pastor, como é que você sabe que eu estou de boca fechada? Se você veio aqui, foi o Espírito Santo que trouxe. E se está mandando falar isso, é porque tem coisas que você está precisando falar. Tem coisas na sua vida que você ainda não falou. O dinheiro é um nome, e ele precisa ouvir a tua voz. Eu vou repetir: o dinheiro é um nome, e ele precisa ouvir a tua voz. A doença é um nome, e ela precisa ouvir a sua voz. Precisa ouvir a sua voz. O que você tem falado? Vamos ver. Se der para a gente pagar, pronto, acabou. Por quê? Porque já tem o se. A maioria que você bota o se, já entrou a dúvida. Mas meu filho, tu só ganha X. Como é que tu vai conseguir comprar isso? É porque não é o que eu ganho do meu trabalho, é o que eu ganho pelo que creio. O teu trabalho, querido, não é a tua fonte. O teu emprego não é a tua fonte. O teu trabalho não é sua fonte. A sua fonte é o Senhor. Fale o que Ele diz, creia no que Ele diz, ande no que Ele diz, e vai acontecer. Por quê? Porque Ele disse: se alguém disser. Irmão, a confissão é a chave para abrir as portas que Deus já levantou diante de você. Pastor, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, pastor. Esse ninguém é o diabo.
Esse ninguém é o diabo. Ô neguinho, milhões na sua conta bancária, querida. É maravilhoso ser honrado por tantos, mas quando você é honrado pela esposa, aí o negócio é dobrado. É hoje. Só casados que sabem o que é o significado dessa expressão, né? Só os casados. Os solteiros não sabem o que é isso, não. O outro já foi logo saindo ali, tá? Vixe, já começou a falar o negócio. Mas voltando para essa situação, o nosso problema é porque a gente não fala o que a Bíblia diz. A nossa tendência, a maioria das palavras, é falar o que a gente vê. Voltando para aquela questão, sim, eu estava falando sobre isso, né? Porque, meu filho, gente, a mulher mais linda se levanta, a gente fica meio, né? Sai o raciocínio, depois tem que voltar bem segredo. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. O ninguém é o diabo. Você não é um ninguém, você é alguém. Então você pode fechar. Quer ver um exemplo? Lá vai o exemplo. Deus fala para você, diz, ei, preste atenção. Eu estou te dando tal coisa. Uma casa própria. Eita glória, recebe isso. Uma casa própria. Eu estou te dando uma casa própria. Aí aqui na hora você, glória a Deus. Meu irmão, levanta a mão dela, porque senão a bênção é grande. Aí e tal, olha, gente, Deus falou comigo, aleluia. Aí sai daqui saltitando, alegre, tal, feliz da vida. E quando chega em casa o marido diz, fiquei desempregado, fui demitido. Aí aquele dinheirinho que você estava recebendo, que é dinheirinho do governo, de Deus é dinheirão, mas do governo é dinheirinho. Por um acaso assim, do nada é cortado. Detalhe, você está bem, está tudo direitinho, simplesmente é cortado. O diabo meteu o dedo lá e cortou seu dinheiro. Não, mas Deus me deu uma casa. Deus me deu uma casa. Mas seria tão bom a casa agora. Quando for no outro dia, não tenha mais a casa. Deus falou, mas a pessoa acabou de fechar a porta por causa do que viu. Deus pode fazer em 5 minutos o que você não consegue em 15 anos. Em 5 minutos, Ele pode fazer o que você não consegue em 15 anos. Você crê? Vou repetir. Deus pode fazer em 5 minutos o que você não conseguiria em 15 anos. Você crê? Então fala. Vai acontecer assim, vai ser dessa forma, não vai faltar. O Senhor está suprindo minhas necessidades. Mas o marido está desempregado, não interessa, o emprego vai chegar para ele, na mão dele, vai chegar para mim, na minha mão. Eu creio, eu falo, e assim será. E eu não vou passar necessidade, porque o meu Deus cumpre as suas palavras, Ele cuida de mim. Isso é falar. Isso é falar. Aquela irmã estava lá crendo numa situação adversa, tremendo. Ela falou, crendo e falando, recebeu uma oferta de 40 mil reais. Do nada, pastor, não foi do nada, foi falando. Não falou para ninguém, não disse a ninguém o que estava acontecendo. Não falou nada para ninguém. Ela falou para a necessidade. Você, fora da minha vida. Ela falou para faltas, fora da minha casa. Na minha casa não haverá falta. Na minha casa não é lugar de falta. Ela falou para a própria vida, eu sou próspera. 40 mil reais chegou. Vocês estão entendendo isso? É necessário você crescer, porque o que vai abrir a porta de Deus na sua vida, querido, é o que você fala.
Aquilo, a palavra que sair da sua boca é a chave para abrir. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, minha irmã. Olhe para mim, por favor. Milhões sendo acrescentados na sua cara, na sua conta bancária. Eu não estou falando isso para te agradar. Eu estou crendo junto com você, com milhões chegando na sua conta bancária. Porque quem planta, colhe. A grande verdade é essa. Vamos em frente, senão a gente não termina hoje. Salmos 33. Salmos 33. Sabe, eu tinha desejo de ir ao Homecoming lá nos Estados Unidos. Tinha desejo. Mas era só o desejo. Eu não tinha o dinheiro, não tinha passaporte. E visto para mim estava um pouco mais difícil devido aos critérios. Estava mais difícil para mim. Não tinha casa própria na época, hoje eu tenho, mas eu não tinha casa própria na época. E várias outras coisas. Mas, meu irmão, eu não pedi nada a ninguém. Não, pastor, não. Foi o que você fez? Falei. Eu vou aos Estados Unidos, eu vou para o Homecoming. Sem dinheiro, sem ter falado nada com ninguém. E eu disse, vou passar meu aniversário em Dallas, no Texas. Sem dinheiro. Pastor, quando o senhor falou isso, eu estou dizendo que eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, não tinha nada disso. Quando a fé chegou, quando a certeza chegou, eu me levantei e tirei o meu passaporte. Eu e a mulher mais linda. Eu tenho mais, eu não vou sem a namorada não, vou com a namorada. Porque caba macho anda com a namorada de lado. Aí, negócio de andar sozinho, tem que andar com a mulher de lado. Aí o que acontece? Vamos lá ver o negócio do visto. Criei, por isso falei, eu não disse que ia ter o visto, eu disse, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Homecoming. Então as coisas iriam acontecer. E o que aconteceu, pastor? Adivinha? Visto. Para mim ela, de 10 anos. Passagem, chegou. Hospedagem, chegou. Fui para os Estados Unidos. E no meu aniversário, adivinha onde é que eu estava? Em Dallas, no Texas. Porque eu falei. Sabe, precisamos mudar muito do que a gente fala, Janaína. Muito mesmo, certo, Euler? Do que a gente fala. Porque normalmente a gente diz, fulano não tem condições. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições dos Estados Unidos. Eu não tenho condição de Canadá. Eu não tenho. Meu irmão, Deus não quer saber se tu tem condição ou não. Deus está olhando para se você está crendo ou não. As condições chegam é para os que creem. Estou entendendo isso? E a Bíblia está recheado de testemunhas. Vou dizer de novo, a Bíblia está recheado de testemunhas que viram coisas acontecerem quando eles não tinham condições. Você acha mesmo que Davi tinha condição de enfrentar Golias? Mas não tinha de jeito nenhum. Nem um soldado treinado, normal, não tinha condições, Davi então menos. Mas ele começou a falar. Ele falou, e enquanto corria para cima do gigante, porque quando o cabo é crente, ele corre para cima da circunstância, ele não foge. Ele corre para cima. Os outros falavam, se é para enfrentar, vamos logo acabar com esse negócio. Enquanto ele corria, ele falava. Enquanto corria para cima do gigante, ele falava. E detalhe, a gente diz que é gigante. Na Bíblia está escrito que era um gigante. Muitas pregações se fala que era gigante. Mas Davi nunca disse que ele era gigante. E era um gigante, claro, mas ele não dizia. Não abra a boca para ficar confessando falta. Eu vou dizer bem claro, não abra a boca para confessar faltas. Abra a boca para dizer, eita, eu terminei um rema, foi uma bênção para mim. Quer saber, no próximo ano, por essa época, eu vou estar matriculando uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, e eu vou sustentar ela no rema todinho, o primeiro ano todinho. Eu estou dizendo o primeiro ano, porque no segundo ano a pessoa já tem que ter aprendido fé para poder exercer, né? Tá certo? Mas o primeiro ano, o Senhor está mantendo, não sei como, mas está chegando.
Agora, quando chegar, não come não. Planta. Porque se tu comer, não vai, quando você come, você fecha a porta para a abundância que vem atrás. Uma semente plantada, meu irmão, vai trazer uma abundância enorme, mas uma semente que se come, fecha a porta para a abundância que está chegando. Não coma suas sementes. Fale. Estou plantando, Senhor, e obrigado, porque eu não vou orar por colheita não, Senhor. Eu não vou orar por colheita. Eu vou simplesmente crer que eu sei que a colheita chega. É assim que tem que ser. Vamos lá, gente, senão, vamos lá, Salmo 33, versículo 6. Olha Deus dando o exemplo. Salmo 33. Não, vamos começar do versículo 4. Revista atualizada agora, Indiara. Revista atualizada. Porque a palavra do Senhor é reta. A palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Os céus foram feitos como? Pela palavra. Eu vou repetir. Os céus se fizeram como, gente? Pela palavra. E, escuta só. Pelo sopro da sua boca, quando você fala, sai o sopro. O exército deles. Deles quem? Do céu. Ou seja, tudo foi criado pela palavra. Aí depois, séculos depois disso aqui, que Davi, isso aqui é de Davi, séculos depois que Davi disse isso, a palavra de Deus encarnada diz: ei, fale e as coisas vão acontecer. A palavra de Deus, que Jesus é a palavra de Deus encarnada, disse: fale. Pastor, mas eu falei, mas até agora nada, porque tu não está crendo. Você está esperando ver para dizer que aconteceu. Quando você fala, já tem que ter acontecido dentro de você, antes que você veja. Ao invés de falar o que você deseja, apenas creia que já está feito. E fala, e fala, e fala, e falando, e falando. A coisa funciona dessa forma. Os meus filhos vão estudar nas melhores escolas. Se a escola pública for a melhor escola, então eles vão estudar na escola pública. Mas se a escola privada for, então vai ser também. Mas e o dinheiro? Eu estou chamando. Vocês estão entendendo isso? Eu já disse aqui, mas eu estou com o microfone, vou repetir. O Joshua fez o ensino médio num colégio cuja mensalidade mais R$100 era todo o meu salário. A mensalidade mais 100 era o meu salário inteiro. E ele fez os 3 anos. Bolsa 100%. Por quê? Aí é que está. Não fui eu que falei não, foi ele. Ele falou. E Deus levantou pessoas. E Deus agiu sem a gente falar nada, sem a gente pedir nada a ninguém. E está lá, fez, terminou. O que você tem falado? Mercado para minha profissão está difícil. Então, olha, você bota no Google, a minha profissão no Google, está difícil, não aparece para isso, mas para a minha profissão não aparece. Não vai aparecer mesmo não, Jesus volta e não aparece. E tu vai para o céu dizendo: não aparece, não aparece. Aí chega lá, dá de cara com Jesus: ô criatura, porque você não fez aparecer. Quem crê, escuta, cria as oportunidades. Os clientes não estão chegando. Chame. Senhor, eu não sei de onde, não sei como, mas eu sei que tem pessoas que precisam do que eu tenho. Traz essas pessoas para mim. São pessoas que elas precisam do que eu tenho. Traz para mim.
Traz para mim. São pessoas que precisam, que gostam e que pagaria preço absurdo. É essas pessoas que você está trazendo para mim, Senhor. Traz, Senhor. Pronto. E começa a chamar. Obrigado, Pai. Essa foi a sua oração, né? Agora você começa a falar. Obrigado, Pai. Está chegando pessoas que elas precisam do que eu tenho, que elas necessitam do que eu tenho. Estão sendo trazidos do sul, do leste, do oeste, não sei de onde, mas estão chegando até de fora do Brasil, de outros lugares, estão chegando para mim. Eu creio assim. Elas vão comprar aqui, elas vão comprar, não vão regatear, vão comprar à vista. É assim que funciona. Mas se você não falar, não vai acontecer. Pastor, mas não aparece vaga no Google. A vaga não vai aparecer no Google. A vaga vai aparecer para você. Eu vou repetir isso. Alguém está precisando ouvir isso aqui. A vaga não vai aparecer no Google, não. Porque se aparecer no Google e tu não tiver de olho, você perde. Ela tem que chegar a aparecer para você. Aí aonde você estiver, vamos lá, cadê? Achei, olha ali, ó, a casa, olha ali, a casa. É assim que funciona, porque nós já fomos abençoados. Está feito, fala. Abre essas portas. Abre as portas. Abre as portas, aleluia. Abre as portas, meu irmão, abre as portas. Fala. Abre isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos é o melhor de Deus nessa terra. Eu sou o melhor de Deus nessa terra. Vai acontecer, abre. Alguém precisa do que você tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos em frente. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. O Senhor me disse que eu deveria falar. Eu já falo tanto, gente, misericórdia. Eu falo bastante. Vou te falar uma coisa. Deus está levantando ministros nesta igreja que terão seus próprios ministérios. Eles vão crescer tanto que você não vai vê-los muito aqui, não. Você vai ouvir deles, dessa igreja. Você vai ouvir deles. África, Europa, Ásia, Índia. E alguns países da América do Sul estão clamando por alguns ministros para ministrarem essa palavra lá. E há ministros aqui na igreja que você vai ouvir. Está na África, está na Índia, está fazendo, não, está orando, está crendo, está falando a palavra. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Olha, essa noite ele pregou num evangelho, ela pregou numa grande evento lá, e de mais ou menos 1 milhão de pessoas, e foi tanta gente que foi levantada da cadeira de roda. Olha, teve fulano, sabe fulano? Pois é, ressuscitou um morto lá na Índia. Cadê esse crânio? Não, ele foi para a Ásia lá e levantou pessoas daqui dessa igreja. O Senhor mandou eu falar. Mandou eu crer, disse, você vai crer e falar isso. Eu digo, sim senhor, eu estou crendo e estou falando o que ele diz. Creia comigo. Ei, fala comigo, creia comigo. Junte a sua fé comigo. Porque esse povo, meu irmão, eles precisam ouvir o que você tem. Eles precisam ouvir o que você tem. Ô pastor, e as condições? Não faça repetir não. Como diz a nossa amada Carlene, quem crê,
Cria as condições. Cria as condições. Você vai ver. E pessoas que estão aqui na igreja, vai se encontrar sim com eles nos aeroportos. Yes. Vai se encontrar nos aeroportos. Tu vês fulano? Ele estava indo lá para o Japão, e aí eu me encontrei porque eu estou indo lá para a Índia, né? Então a gente se encontrou, teve uma conexão. A gente conversou, foi muito. Isso não vai demorar, porque Jesus tem pressa. Jesus está voltando, gente. Ele tem pressa. Ele quer mesmo que seja isso rápido, mas é preciso crer e falar. 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 Amém. Apocalipse capítulo 1, no versículo, deixa eu ver, capítulo 1, versículo 12. João teve essa visão e ele disse: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros de ouro, esses aqui 7 candeeiros de ouro são 7 aspectos do Espírito de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, mas são nomes diferentes. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Está falando de Jesus. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés reluzentes, os pés semelhantes ao bronze polido, como que é refinado numa fornalha. Mas a sua voz, como a voz de muitas águas. Eu já ouvi essa voz do Senhor com meus ouvidos físicos. E acredito, eu entendi por que era a voz de muitas águas. Porque ela envolve você. É como se você tivesse mergulhado nela. Você ouve de todos os lados. Agora, eu estou falando aqui, você está ouvindo o som saindo daqui, não é verdade? Quando ele falou comigo através do discernimento de espíritos, eu ouvia como de todos os lados. Voz como de muitas águas. Muitas águas. É poderosa a voz dele, é sério. Olha, quando ele quer convencer alguém, quando fala, meu amigo, o caba sabe que é ele. Sabe. Mas isso aí já é para outra. Eu conto esse testemunho depois. Versículo 16. Tinha na mão 7 estrelas. Agora observe agora o que ele diz. Tinha na mão 7 estrelas. Observe o que ele diz. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa espada que saía da boca dele, nada mais é do que a palavra de Deus. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Que alguns pensam que é a Bíblia. Não é a Bíblia. Nunca foi a Bíblia. A palavra de Deus é do Espírito, ou seja, que sai de dentro de você. Quando você tem a Bíblia, é a palavra de Deus, sim, que você declara o que a Bíblia diz, que você recebe aquela informação para dentro de você. E quando você falar o que ela diz, é como uma espada saindo da sua boca, da tua boca. É a única arma ofensiva do crente, é o que ele fala. Então o que o diabo puder fazer para tu não falar, ele vai fazer. O que ele puder, que tem coisas que ele não pode. Mas o que ele puder, para você não falar, ou melhor, ou pior, melhor não, pior, ou pior, falar o contrário do que a Bíblia diz. Estão entendendo isso? Eu soube de igrejas que fecharam as portas na pandemia. E vocês acham que não veio pensamentos na minha mente que durante a pandemia essa igreja iria fechar? Veio, só que eu não falei. E todo pensamento que chega quando você não fala, ele é abortado. Todo pensamento que chega quando você não fala, ele é abortado. Agora, se tu falar, nasceu o menino. Estão entendendo isso? Eu falei,
essa pandemia vai passar e nós vamos crescer ainda muito mais rápido do que crescíamos antes. Vai melhorar muito mais. Quer saber, gente, durante a pandemia, teve pessoas que se converteram. Aqui. Teve pessoas que nasceram de Deus, pessoas que foram curadas durante a pandemia. Eu criei, por isso falei. E chegava uns, pastor, olha, uma igreja lá fechou. A igreja tal fechou. Teve um abençoado que disse, olha pastor, o senhor soube? Eu digo o quê? A igreja ele disse da cidade, a igreja grande, mais antiga que a sua, desse jeito. E bem maior, 500 pessoas, 500 membros, fechou de colocar cadeado, acabou, depois da pandemia. Foi, pastor, pois é, mas na minha não. A sua o quê? Nem fechou, nem vai fechar. Vai permanecer até a volta de Jesus. Aí sim, na volta de Jesus, aí não vai ter ninguém aqui mesmo, aí pronto. Aí fecha, faz o que você quiser. Mas até lá, vai crescer. Já estamos procurando lugar, gente. Ei, escuta, nós já estamos procurando lugar sim. Porque precisamos crescer. Estão entendendo isso, gente? Então, observe uma coisa. Agora, vamos lá. Vai lá para Hebreus, capítulo 4. Eu vou terminar. É o primeiro terminar do culto. Vou terminar. Na faculdade o pessoal fala para não finalizar. E a gente diz assim, é para não terminar. Hebreus capítulo 4. Revista e atualizada. Revista atualizada. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, não fique falando tudo que vê, se aquilo que você vê não estiver de acordo com o que a Bíblia diz. Eu vou repetir, se aquilo que você vê não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, não fique falando o que vê, fale o que crê. Eu já disse a vocês que em breve nós vamos ter violinos e violoncelos aqui. Eu creio. Eu creio. Pastor, o senhor sabe quanto custa o violino? Não faço a menor ideia. O senhor teve violinista na igreja? Até onde eu sei, ainda não. Até onde eu sei. Mas está chegando. Está chegando. Eu estou dizendo, a questão não é se você tem condições. A questão é se você crê. Está chegando, vai estar chegando violinos. E vamos precisar sair daqui, por quê? Porque o grupo vai crescer demais, precisa de espaço. Eles estão muito encolhidinhos aqui. Precisam de espaço. Sim, vamos lá, né? Hebreus capítulo 4. Estou tentando terminar. Vamos lá. Versículo 12. 4:12. Porque a palavra de Deus é o quê? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, capacidade de transmitir vida, e eficaz, capacidade de realizar. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Da palavra. Não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos que lhe prestar contas. Aí observa agora o versículo 14. Diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Completa, querido. Conservemos firmes, o que? A nossa confissão, o que fala. Tendo Jesus como grande sumo sacerdote, do que a gente fala, está falando da palavra de Deus, quando estamos falando de acordo com a palavra de Deus. Quando estamos falando segundo a palavra de Deus, Jesus, ele nos assiste, é o sumo sacerdote. Olha, conservemos firmes a nossa confissão, ou aquilo que você fala. Conservar firme. Eu tenho que repetir, uma cadeira dessa não está firme não.
Uma pessoa pode pegar a cadeira dessa, balançar, leva para lá, leva para cá, bota para o outro canto, tal. Está firme não, mas essa parede está. A sua confissão não tem que ficar que nem a cadeira. Como é que é uma cadeira? Como assim, pastor? Uma hora está confessando beleza, na outra hora está confessando feialdade. Uma hora está confessando formosura, na outra hora está confessando aquilo. Não. Uma hora está confessando, meu Deus, supre as minhas necessidades, e na outra hora está confessando, está faltando. É preciso conservar firme. Se a confissão é sobre abundância, então fala, conservando firme. E eu vou te dizer uma coisa, se não viesse pressões, se não viesse situações adversas, se a coisa muitas vezes quando você começa a conversar não piorasse, não diria conservar firme. Está dizendo conservar firme, por quê? Porque muitas vezes quando você falar, vai piorar, aos seus olhos. Quando você começa a falar, vem a pressão. Afinal de contas, vamos ver se você está firme, né, meu irmão? Como é que sabe se uma coisa está firme? É na pressão. Como se sabe que alguém está firme? Na pressão. Como é que eu sei que a minha casa é firme? Porque nas tempestades que caiu lá, o negócio é sério. Está firme na pressão. Então é necessário, como Pedro fala, que por um tempo seja necessário você ser contristado por várias provações. Ele diz bem claro, várias provações, não é uma, é várias. Mas fica firme na confissão. Firme na confissão, falando. E eu vou falar até quando? Até que os seus olhos vejam aquilo que o seu coração já viu. É aí que você fala. Aquilo que quando os seus olhos verem, não estou vendo meu marido aqui, não estou vendo minha esposa aqui, não estou vendo meus filhos aqui. Tem uns que dizem, ainda nem casei. Não estou vendo a aliança no meu dedo. Fala, meu marido vai sentar aqui, meu filho vai sentar aqui, minha esposa vai sentar ali, minha esposa vai estar na frente, e quer um negócio melhor, vai se levantar, vai louvar ao Senhor, vai adorar ao Senhor, vai trazer a palavra. Nessa igreja eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E falando. E o que é que vai acontecer? O que você falar, agora você tem que permanecer firme. Olhe, preste bem atenção, você olha para uma parede dessa, quer saber o que é firmeza, olhe para a parede. Não olha para a cadeira, é para a parede. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, Lene. Está chegando, Lene, está chegando. E diretamente é na sua conta bancária. Sabe, olha, da parede. Olha para a parede, rapaz, isso aqui está firme. Meu amigo, esse negócio é firme. Pronto, é a mesma coisa que tem que estar na sua confissão. Firme como a rocha. Mas não está acontecendo, está piorando. E você lá, eu sou curado. Aí o médico diz, cara, piorou. Fiz o exame agora, tu só tem pouco tempo de vida. Sou curado. Chega na sua casa, sou curado. Eu sou curado. Eu tenho que me deitar. Aí deito um pedacinho e tal, e está lá, sou curado. Pronto, já me deitei, já descansei. Vou levantar. Ai, que eu estou com dedo. Não dá para levantar, não. Vou levantar sempre que eu sou curado. Aquela irmã, eu disse que vou terminar, né? É a segunda vez. Aquela irmã, membro da nossa igreja, lá em Serra Branca. A médica chega para o marido e diz, você é bem otimista com o senhor. Sua mulher não tem nem 15 dias de vida. Eu sou a mais otimista desse hospital. O senhor precisa ver o que é que os outros dizem. Porque os exames estão ruins. Os ossos já estão virando pó por causa do câncer. Já está generalizado, já foi. E a médica falou baixinho, do outro lado do corredor, um pouco distante, e o pessoal passando aqui ali, distante do marido dela. Mas eu acho que o diabo trouxe aquelas palavras e ela ouviu.
Como é que a pessoa ouve o pessoal passando para lá, um outro falando baixinho, distante, e ela conseguiu ouvir? Só pode ser assim do diabo. A fé vem pelo ouvir, meu irmão, mas a incredulidade também. O que ele queria? Incredulidade no coração dela. Ela simplesmente levantou, pegou uma roupa lá e saiu do hospital. E o pessoal, quando ia saindo, disse: a senhora não pode sair não, que a senhora está doente. Estou não. Está doente? Estou não. Para a senhora sair daqui tem que alguém se responsabilizar. Ela pegou o papel e disse: alguém podia se responsabilizar por mim? Saiu perguntando em um e ao outro: você pode? Eu nunca tinha visto nenhuma pessoa: você pode se responsabilizar por mim? Ela disse: está doido? Tá, então eu me responsabilizo por mim mesmo. Tá, toma. E foi-se embora para a igreja, o Verbo da Vida, lá quando estava no Bairro da Prata. Chegou lá, assistindo o culto. Ouviu a palavra, ouviu a palavra, ouviu a palavra. Ela nunca tinha ido para a igreja lá. Aí quando foi no final dos 3 apelos, né? Quem quer aceitar Jesus? Ela disse: isso eu já tenho. Isso eu já sei, eu já recebi Jesus. Aí a outra quem quer ser batizado do Espírito Santo? Aí ela quem estava do lado disse: oi, o que é isso? O que? Batizado do Espírito Santo? Que coisa é essa aí? Que negócio é esse? Que ela nem sabia o que era isso. Primeira vez na igreja, irmão. Aí a outra pessoa disse: vai lá na frente que eles vão te explicar. Ela levantou, foi lá na frente e saiu falando em línguas. Quem quer ser curado? Você está pensando que não precisa não, já sou. Chegou lá fora, o marido já estava lá fora, bufando de raiva. Como é que você faz uma coisa dessa? Tem que voltar para o hospital, e lá vai, botar ela no carro e saiu falando. E ela foi desenganada pelos médicos e foi para casa. Chegou em casa, dispensou a empregada e disse: eu vou fazer o serviço de casa, porque eu sou curado. Ela me disse: pastor, doía tudo, mas doía para valer. Doía que as lágrimas saltavam, mas eu sou curada, porque a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarada. Detalhe, nova convertida e desse jeito. Aí tem uns velhos convertidos que só porque pega uma gripe, ai, estou morrendo. Vai te converter, irmão. Volta no médico e voltava para casa. Volta no médico, voltava para casa. Aí começou a passar exames. Aí ela ia no sábado, cada 15 dias ia para Recife, porque ela morava em Serra Branca, ia para Recife porque só tinha essa máquina lá para fazer o exame dela. Cada vez que ela ia lá, haja gasto, haja dinheiro, chegava lá, tirava, ela pegava, mostrava para o médico e disse: olha, piorou. Como é que a senhora ainda está viva? São elas, porque piorou, aqui está mostrando que está ruim. E ela disse: eu estou dizendo ao senhor que eu sou curada. Sou curada. No outro, 15 dias depois, volta lá, faz exame. Piorou, curada. Mais 15 dias, faz exame. Piorou, curada. E o médico dizia: eu não entendo porque só piora. A senhora já está morta. Pois é, eu estou viva. Aí um dia ela foi lá, fez o exame, a máquina está quebrada. Está quebrada, acho melhor a senhora vir depois. Aí fez exame na outra máquina. Nada, nem sequela. A máquina está quebrada. Nem sequela, a máquina está quebrada. Ela disse: não está quebrada não, eu não tenho. Eu estou dizendo: não, tem que ver, não, eu sou curada. Não, está quebrada. Não, eu sou curada, a máquina está boa. Volta para o médico. O médico olhou e disse: eu não acredito. Aqui está dizendo que a senhora não tem nada. Mas eu não disse ao senhor que eu não tinha nada. Não, a senhora vai ter que fazer esse exame. Vamos refazer isso só para ter certeza. Ele disse: eu já tenho certeza. Não, para ter certeza. Olha, eu não vou gastar mais dinheiro não. Se eu pago. E lá volta para Recife. Chegou lá, de novo, curada. Nem sequela, gente. Sabe? Completamente curada. Porque se recusou a crer naquilo que via e naquilo que sentia. E passou a crer naquilo que ouvia da palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Quando a sua carteira estiver vazia, provações é para todo mundo.
Por da sua conta bancária. Pastor, mas o senhor já está dizendo, não, porque a provação vem para todos, querido. Foi Jesus quem disse que no mundo tereis aflições. Quando a sua conta bancária estiver negativa, fica firme. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Quando chegar aquelas contas que você não pode pagar, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Quando tudo for contrário a você, fale, mesmo que você esteja sozinho. Eu tenho que terminar, Pai. Mesmo que você esteja sozinho no que você crê e fala, ainda que esteja sozinho, continue falando. Eu vou dizer de novo, milhões sendo acrescentados na sua vida. Continue falando, mesmo que esteja sozinho, porque o Pai pega junto e você não vai estar só. O Pai vai pegar junto com você e você não vai estar só. Eu vou dizer de novo, você não vai estar só. Você não vai estar só, mesmo que tudo seja o contrário. Fale. E muitas vezes você vai ser forçado, porque essa é a palavra certa, forçado a falar o contrário do que pensa. O que pensa está contrário à palavra de Deus. Aí você vai ser forçado a falar o contrário do que pensa. Não. Na minha casa não. Meu amigo, olha, tu já viste teu filho, tua filha? Na minha casa não. Na minha casa não. Mas você está negando o fato? Não. Eu estou contrapondo o fato com a palavra. Fé não nega os fatos. Fé chama a existência aquilo que não se vê, mas passa a existir a partir do que você fala. Preste atenção, a partir do momento em que você falou, o dinheiro passou a existir. Eu sei que tem gente precisando ouvir isso. Então lá vamos nós. No momento em que você falou, o dinheiro passou a existir. Quanto? Não sei, quanto foi que você falou? O que você falou, o dinheiro passou a existir. Isabela, fica de pé. Não vai faltar. Você terá assistência, até de pessoas que nem te conhecem. Escute essa palavra do Senhor e fale isso. Não vai faltar, Isabela. Você terá abundância. Vai nascer bem. Sua gravidez será tranquila. Vai nascer bem. E vai crescer e fazer a obra do Senhor, junto com você e seu marido e o seu filho. Não vai faltar, Isabela, não vai faltar, não vai faltar. Recebe isso. Se você crê, sabe, muitas vezes eu noto que pessoas dizem, meu irmão, aí, o que você está sentindo? O que você sente? Deus não pergunta o que você sente, Ele pergunta o que você crê. O que você crê? Porque se for por sentimentos, meu filho, a coisa está séria. Vamos lá. Efésios 6, estou terminando, é o terceiro, né? Agora vai, eu acho. Efésios 6, versículo 10. Mas, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não, escuta. Há momentos em que você se sente fraco. Ou será que só eu que sinto? Há momentos. Há momentos que parece que você é desse tamanho e tem uma tsunami
de não sei quantos metros de altura, bem em cima de você, não dá tempo de correr. Quando isso acontecer, corra, mas para cima, e você vai ver se abrir. Corra para cima e falando, e falando, e falando, e falando, e vai acontecer. Para encerrar, Lucileia, a filha dela, teve um problema numa piscina lá, um negócio, parece que a menina se afogou na piscina, se afogou na piscina. E ela estava morta. Ela estava morta. Não estava mais para chamar o SAMU, já era o IML. Mas ela simplesmente foi para cima, se recusou a aceitar aquilo, colocou a mão lá na menina e começou a voltar. Volta agora em nome de Jesus, você volta. E ela ficou ali, meu irmão, firme, até que a menina começou a tossir e voltou. Por quê? Porque ela se recusou a aceitar o que via. Se o que você vê é contrário à palavra de Deus, eu vou repetir, se o que você vê é contrário ao que a palavra de Deus diz, é justamente, ele está existindo justamente para você mudar essa circunstância. Mude a circunstância, vou repetir, mude a circunstância com o que você fala. Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Foi isso que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, foi por causa do que eu falei. Foi por causa do que eu falei.